Cristiano Fontes, hoje com aquela dica que a gente sempre coloca aí, principalmente quando vai chegando próximo dos concursos, né? E não para quem, também para quem está fazendo faculdade e tal, o pessoal tem me pedido aí algumas orientações, né, através aí das páginas da escola sobre alguns temas. O tema hoje vai ser exposição para os instrumentos transpositores. Volto a dizer aqui o seguinte: se você ainda não domina sinais de alteração, intervalo, você não conhece ainda as classificações dos instrumentos, por exemplo, instrumento armado em si bemol, instrumento armado em fá, instrumento armado em mi bemol, então sugiro que você dê aquela recapitulada, é importante isso, são detalhes importantes. Então, antes de você assistir esse vídeo aqui, vai lá no vídeo da Crisson também, no YouTube, pode me pedir através do WhatsApp, que está descrito aqui, através do nosso telefone WhatsApp, você vai falar direto comigo, tá? Para que você possa aproveitar ao máximo essa aula, tá? É uma dica apenas, tá? Você não pode deixar de pegar o livro, dar aquela estudada, seja no Maria Prioli, seja no Mascarenhas, seja no Borromil. Por quê? Senão você vai entender, mas de forma rasa. Você não vai conseguir, de repente, matar uma questão apenas lendo alguma coisa superficial, ou assistindo meu vídeo, ou mesmo de outro professor, porque você tem que aprender. Outra dica pegou os livros, leu os livros, pegou as dicas, agora é hora de praticar. Tem que praticar exercício, tem que pegar os exercícios simulados, as provas, porque senão não adianta, você não pega aquela malícia, aquela manha que eu sempre falo, tá? Então vamos lá, vou colocar um mapinha aqui na tela para você, e esse mapinha, eu gosto sempre de trabalhar com mapa, tá? O mapa, ele, através da visualização, você consegue gravar, e no dia da prova você pode fazer esse mapinha no final da prova lá, viu que tem a questão, faz um mapinha para você, não necessariamente nesse formato, tá? Pode desenvolver um formato diferente, mas é bom para explicar. Então vamos lá, aqui o mapinha na tela. Como funciona a questão de transposição? Eu não vou explicar aqui por que existe a diferença de instrumentos transpositores ou não, isso é uma outra aula. Aqui eu vou ensinar você a raciocinar e matar a questão sobre transposição. Até mesmo lá na igreja, você chegou na igreja no seu grupo lá de músicos e de repente pintou uma tonalidade, o colega do lado não sabe qual tom que ele vai tocar, né? Então você vai conseguir, através desse vídeo, matar isso aí. Então aqui na escadinha nós temos, primeira coisa que eu coloquei, no primeiro degrau da escada. Primeiro degrau da escada você tem a nota Dó, tá? O que você tem que saber primeiro é o seguinte: posicionamento das notas e dos instrumentos em relação ao Dó. Tá vendo ali o Dó? Nota Dó. Depois, antes você tem Si bemol. A gente sabe que nas notas nós temos, antes de Dó, temos Si. Só que o instrumento é em Si bemol, seja ele qual for. Sax tenor, que é em Si bemol, clarinete Si bemol, você tem clarone em Si bemol, aí você vai subir a escada em Ré, tem trompete em Ré, tá? Não é muito utilizado, mas existe o trompete em Ré, inclusive em alguns concursos já caiu sobre trompete em Ré, pistão trompete, tá? A mesma coisa. Aí subiu mais ali, foi para Mi bemol. O que a gente tem no terceiro degrau? A gente tem o Mi, instrumentos em Mi bemol. Coloquei lá o sax alto, mas tem outros, saxofone barítono e tudo mais. Subimos mais, tem mais coisa, tem a trompa em Fá. Então, tá passando uma nota aí. Então, a trompa em Fá, tá? Essa distância, essa equivalência você tem que ter em mente. Por quê? Porque senão você vai se embolar na prova. Na prova você não tem que olhar para a tonalidade lá e pensar logo no seu instrumento. Lá está o tom em Si bemol, e então vou matar a questão. Trompete Si bemol, sai daí, esquece isso. Não, você tem que pensar nessa equivalência. Então, quando a gente tem o clarinete em Si bemol, ele está o quê? Uma segunda maior descendente, não é? Ele está aqui, posicionado embaixo.
Então, o que vai acontecer? Você vai pensar na tonalidade que foi colocada. Eu vou trabalhar aqui com o Lá de efeito, tá? Que é sempre utilizado para se afinar os instrumentos aí da orquestra. Então, você tem o Lá de efeito. Quando a pessoa dá nota Lá, o clarinetista tem que dar Si. Não é? Lá, Si. Por que ele tem que dar Si? Se você olhar na escadinha ali, ó, olha lá, ó, ele está uma segunda maior abaixo. Para compensar, para trazer ele na mesma altura da nota, você vai ter que dar uma segunda maior ascendente. Assim que funciona. Então, ó, deu o Lá de efeito, sempre pensa assim, quem toca instrumento de sopro fica mais fácil, né? Você toca clarinete, então vai pensar, peraí, Lá, quando eu dou Lá, quando o tipo, que é o instrumento não transpositor, tá? Já vou dizendo aqui, pode ser um teclado, pode ser uma flauta transversa, pode ser um violino, o que for, ele vai afinar, pode ser o próprio Lá, afinador eletrônico que dá só a nota, ele vai dar o Lá, de efeito, Lá 440. Aí o clarinete vai dar Si. Aí ele vai chegar à nota. Então, vamos pensar assim, ó. A gente tem uma tonalidade de Ré maior. Ré maior, se o tipo é Ré maior, né? Se o teclado, o violão está tocando no tom de Ré maior, o clarinete, o sax tenor em Si bemol, vai ter que dar uma nota acima, sempre assim. Por quê? Porque no posicionamento da escala, você visualiza sempre o posicionamento da escala, o seu instrumento está lá abaixo, ou o instrumento que está se pedindo, né? Então, se é Ré maior, Ré, Mi. Agora, se você tem dificuldade de armadura de clave, tem dificuldade de identificação de tonalidade, babô, você tem que voltar nos vídeos aí sobre tonalidade, sobre escala maior, até escala menor, tá? Até porque na hora da prova, ele pode botar uma armadura de clave e ao invés, aí você vai olhar, né, de acordo com Maria Prioli, olhando lá, identificou a tonalidade, mas cuidado com a última nota, porque pode ser o tom relativo, a tonalidade pode não ser maior, pode ser menor, tá? Então, Ré maior, pensou um tom acima, uma segunda maior, Si. Mas suponhamos que seja o saxofone alto, aí você vai lá na tabelinha, você olha, Dó, Ré, Mi. Opa, de Dó para Ré, de Dó a Mi você tem uma terça, não é? Só que o instrumento tem Mi bemol. Opa, uma terça menor. Ele está no terceiro degrau, ele vai ter que descer. Você tem que pensar nisso, descer. Aí você volta na questão. Peraí, Ré, o tom é Ré maior. Ré, Dó, Si. Qual é a tonalidade que o sax alto vai ter que tocar? Si maior. Si maior, vai olhar na questão, 5 alterações. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Si maior. É assim que se conta, tá? Então, você tem que tirar da sua mente, olhar para as questões, aí você vai ver lá, sax alto, Mi bemol, olhou o Mi bemol, já pronto, já perde o foco, esquece isso aí. Olhou para a tonalidade lá, estou dando um exemplo de Ré maior, mas pode ser outro. Ré maior, a mente já buga, não. Você vai lá no seu rascunho, constrói a escadinha, coloca os instrumentos principais que a gente está colocando aí, bota o clarinete ali, pode fazer igual eu fiz. Bota o clarinete, coloca o Dó ali, o clarinete aqui, coloca o Ré, coloca o Mi, coloca o Fá e já vê a distância. E bota as setas. Se ele está descendo, significa o quê? Ele está lá em cima, ele tem que descer para compensar, né? Se ele está embaixo, como o clarinete Si bemol, ele tem que subir. Agora, suponhamos que caiu uma questão como da aeronáutica. Se eu me lembro bem, foi a questão que caiu um clarinete armado em Lá. Clarinete armado em Lá. Trompete, clarinete, a questão, mas eu sei que era Lá. Então, vamos imaginar. Olhou na escadinha, não tem Lá. Não tem Lá. Mas pensa comigo, o Lá está onde? Dó, esquece esse Si bemol que está ali. Dó, Si, Lá. O que eu tenho? Uma terça menor, terça menor descendente. Imaginei o Lá ali. Lá, Si, Dó. Terça menor descendente. Ou seja, o instrumento em Lá vai ter que subir. Subir o quê? Uma terça menor. Professor, eu não entendi terça menor. Vai lá no vídeo de intervalo,
tá? Inclusive eu passo um macete maravilhoso aqui, ó, macetinho da mão, que só o tio Cris ensina, tá? Só eu ensino. Se tiver mais gente ensinando aí, tirou cópia, porque antes de eu criar isso aqui, eu ainda não tinha visto na internet. Então, olhou para a mãozinha, ele já tem a mãozinha aqui, ó, Dó, Ré, Mi, uma terça maior, botou um bemolzinho aqui, virou uma terça menor. Então, a terça menor tem 1,5. Quando ele olha lá, ó, Lá, Si para Dó, uma terça menor, ele vai ter que andar uma terça menor ascendente. Então, se o tom é Ré maior, que a gente está falando, Ré, Mi, Fá, Fá maior. O clarinete em Lá vai ter que tocar em Fá maior. Pronto, problema resolvido. Então, lembre-se, para você matar questões de instrumentos transpositores, você vai ter que fazer essa tabelinha. Senão você vai se embolar, a não ser que você seja uma pessoa que já tem prática. Se você tem prática, beleza. Agora, se você não tem, tenta gravar esse mapinha na sua mente para no dia da prova ou da sua avaliação, que seja, você faz, rascunha mais ou menos, tá? Ó, eu escrevi ali na tabelinha seguinte: basta posicionar o instrumento dado no degrau e contar o intervalo correspondente ao Dó 3, tá? Porque às vezes a prova, a questão, não vai ter o instrumento que está ali. Você vai entrar em pânico? Não. Outra coisa importante, observação. A indicação clarinete si bemol, é o que eu falei no início, não significa que o tom em si bemol ou que tenha 2 bemóis na armadura de clave, si bemol, mi bemol, fá, seguido de qualquer instrumento, indica que o seu som está em altura diferente ao som real, tá? Termo muito usado, nota de efeito. Nota de efeito é uma coisa, é a nota que está se escutando. Nota escrita é uma coisa. A nota, o tom está escrito. Tom de efeito. Então, cuidado, tom de efeito é aquele tom principal, tá? E você escuta a nota de efeito. Para o instrumento é outra tonalidade. Quem estiver escutando vai escutar uma coisa só, tá? Mas se você olhar na partitura de cada músico, eles vão estar tocando em tons diferentes. Para quê? Para que haja essa equiparação, tá? Para que fique igual. Então, muito cuidado com isso, tá? O meu cachorro latino é o tom. Então, o que acontece? O que você tem que ter muito cuidado com isso aí? Instrumentos transpositores necessitam de ser transportados, tá bom? Então, transposição é diferente de transcrição, tá? Aquela transposição que você faz de tonalidade, você tá num tom, pede para ir para uma segunda maior, uma segunda menor, uma sexta, uma quarta, uma quinta, mamão com açúcar para quem conhece de intervalo, tá? Só que aqui é sobre os instrumentos, é quase a mesma coisa. A diferença é o seguinte: você tem que saber onde está posicionado o instrumento. Quando a gente fala de clarinete, por exemplo, é uma segunda maior ascendente. Se ele não mencionou o instrumento, se ele pede uma segunda maior ascendente, é moleza para você. Agora, se ele vai mencionar assim, o instrumento clarinete, ele vai ter que falar, então, se não houver essa menção. Instrumento armado em Fá, trompa em Fá, trombone, em Dó, isso aí vai ter que ser falado, entendeu? Por quê? Porque senão será passível de recurso, tá? Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Agora é bom você saber um pouquinho sobre a questão da tessitura do instrumento, porque é importante. Por exemplo, trombone de vara lê na clave de Fá, então existe uma extensão para o trombone. Por que isso aí? Porque pode ser pedido, tá bom? Pode ter lá a questão não só da transposição, pode ser mencionada a questão da clave também, das oitavas. Então, se você não domina transposição, ou seja, transcrição de uma clave para outra, tem que dominar também. Por quê? Suponhamos que ele coloque lá, peça para você fazer a transposição e na questão ele coloca a clave do instrumento e você não sabe, tá? É bom dar uma estudada sobre isso também. Quais são os instrumentos que têm a sua extensão na clave de Sol?
quais instrumentos têm sustentação da clave de Fá, tá? Na maioria das vezes não se pede isso, tá? Mas a gente também não pode perder uma questão por não estudar isso, tá? Isso é bom porque acrescenta o seu conhecimento. Então lembre-se o seguinte, clarinete, si bemol, clave de sol, beleza. E supomos trombone de vara, clave de Fá. Então isso você tem que saber, instrumento grave. Então de repente na questão ele coloca 2 trombones e um lá e menciona sobre, além da transposição, existe também a leitura correta na clave certa em relação ao instrumento. Pronto, você vai matar a questão certinho. Tá bom? Então eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha aí atendido aí a solicitação de alguns alunos, tenha esclarecido, tá? Volto a mencionar, meu telefone está aqui. Querendo falar comigo, querendo pedir alguma orientação, estou à disposição, seja você aluno do Crisson ou não, tá? A gente tem prazer de tirar as dúvidas aí, afinal de contas foi para isso que eu vim para essa terra, para poder ajudar o meu próximo. Então tem muita gente aí, ex-aluno meu, pessoas que me acham na internet que pedem, né? Poxa, me dá uma dica sobre isso, faz um vídeo a respeito disso e na medida do possível eu tenho procurado ajudar, tá bom? Um abraço e bons estudos!